Eles não têm rosto, não têm um líder, não têm uma sede oficial. Ainda assim, eles conseguiram colocar de joelhos alguma das maiores corporações do planeta, expor segredos de estados e declarar guerra cibernética contra o governo autoritário, cartéis de drogas e organizações terroristas. Para alguns, eles são heróis modernos, vigilantes da era digital defendendo a liberdade de expressão. Para outros, são criminosos perigosos, cyberterroristas operando nas sombras da internet. Mas, como um grupo que começou em um fórum de imagens anônimo focado em piadas e memes, se transformou na maior e mais temida rede de ativismo digital do planeta? Quem são as mentes por trás da máscara de Guy Fawkes? Qual é o preço que os seus membros pagaram ao desafiar impérios? Hoje nós vamos mergulhar profundamente na história oculta dos bastidores técnicos e nas maiores operações dos anônimos. Prepare-se para entender a anatomia do caos digital. Mas antes de revelarmos o primeiro grande ataque que mudou o mundo para sempre, sejam muito bem-vindos ao História com Fofoca. Para não perder nenhuma das nossas investigações profundas, faça o seguinte: clique no botão de se inscrever aqui embaixo e ative o sininho de notificações. Deixe o seu like, porque isso avisa o algoritmo do YouTube que o conteúdo tem valor. E claro, ao longo do vídeo, comente o que você acha das ações desse grupo, justiça ou puro vandalismo. Sua opinião é fundamental para o nosso debate. Eu espero que você goste do conteúdo que a gente vai trazer agora. E fique comigo até o final para entender melhor a história completa. Sem mais enrolações, solta a vinheta! Para entender o Anonymous, precisamos voltar no ano de 2003, em um canto específico da internet que moldaria a cultura pop e o submundo digital por décadas, o fórum 4chan, mais precisamente a seção B, dedicada a assuntos aleatórios. O 4chan funcionava de uma forma muito simples, mas revolucionária para a época. As pessoas não precisavam criar contas para postar. Por padrão, qualquer usuário que publicasse algo sem preencher o campo de nome recebia a assinatura automática de Anonymous. Nesse início, não havia qualquer ideologia política ou desejo de salvar o mundo. O conceito de Anonymous era tratado quase como uma piada interna, uma única entidade coletiva, amorfa, bizarra e imprevisível. O motor que movia essas pessoas era o que eles chamavam de LOLs, uma variação da gíria LOL, que significava buscar o riso através do caos, da sátira e do puro choque. Eles coordenavam trotes em massa, invadiam salas de jogos virtuais, como o do Habbo Hotel, formando barreiras com avatares idênticos de terno e óculos escuro, e derrubavam sites menores apenas pelo prazer de provar que podiam fazer isso. O grupo operava com o que os sociólogos digitais chamam hoje de mente de colmeia. Ninguém estava no comando, mas quando uma ideia engraçada ou ultrajante surgia, milhares de usuários a abraçavam ao mesmo tempo. Era a infância da trollagem digital. Mas o jogo mudou drasticamente quando o coletivo percebeu que essa mesma força bruta, descentralizada, poderia ser usada como uma arma ideológica. Indo um pouquinho mais pra frente, lá no ano de 2008, esse ano ele marca a transição crucial de trolls de internet para o que hoje nós conhecemos como hacktivistas. O catalisador foi a Igreja da Cientologia, uma organização conhecida por sua riqueza, influência em Hollywood e proteção ferrenha de seus grandes segredos. Se você quiser mais informações sobre a história da Cientologia, só deixa aqui nos comentários que eu trago um vídeo especificamente sobre essa religião. Mas voltando. Tudo começou quando um vídeo interno e altamente secreto daquele ator Tom Cruise, rindo de forma maníaca e falando sobre os poderes supostamente divinos e exclusivos da Cientologia, vazou lá na internet. A liderança da igreja, que sempre foi acostumada a silenciar os críticos, iniciou uma campanha agressiva de censura jurídica, exigindo que o vídeo fosse removido de todas as plataformas, incluindo o YouTube, alegando violação estrita de direitos autorais. Para o coletivo Anonymous, a censura na internet era o pecado imperdoável. A resposta veio na forma do projeto Project Chanology. Não sei se é assim que fala, tá? Lá no dia 21 de janeiro de 2008, um vídeo com uma voz robótica fria foi publicado no YouTube, direcionado diretamente aos líderes da Cientologia. A mensagem era perturbadora e solene. Pelo bem da liberdade de expressão, nós vamos destruir vocês. Bem tranquilo, né? O grupo utilizou ataques de navegação de serviço distribuído, inundando os servidores da Cientologia com tráfego falso até derrubá-los por completo. Mas eles foram além do digital. Eles enviaram milhares de faxes completamente pretos para sites da igreja, com o único objetivo de esgotar os cartuchos de tinta deles, e congestionaram as linhas telefônicas com trotes automáticos repetitivos.
A maior surpresa, porém, aconteceu fora das telas. Em fevereiro de 2008, milhares de pessoas saíram às ruas reais em dezenas de cidades ao redor do mundo para protestar pacificamente. Para proteger as suas identidades contra conhecidas retaliações judiciais e investigações da Scientologia, os manifestantes adotaram uma máscara específica, que seria a de Guy Fawkes, o rebelde histórico britânico que tentou explodir o parlamento em 1605. Uma imagem que acabou sendo popularizada pelos quadrinhos e pelo filme V de Vingança. Nascia ali o símbolo definitivo do grupo. Se a Scientologia foi o batismo do fogo, a Operação Payback, lá em 2010, elevou os anônimos ao status de ameaça geopolítica global. A organização Wikileaks, liderada por Julian Assange, chocou o planeta ao vazar milhares de telegramas diplomáticos confidenciais aos Estados Unidos, expondo segredos de Estado, espionagem internacional e crimes de guerra. Em uma tentativa coordenada de asfixiar o Wikileaks financeiramente e forçar o fechamento do site, o governo americano pressionou grandes corporações. Em poucos dias, Visa, Mastercard, PayPal e o banco Post Finance congelaram as contas de organização, impedindo-a de receber qualquer doação de seus apoiadores. A reação dos anônimos foi imediata e de uma escala nunca antes vista. Sob a bandeira da liberdade de informação, eles lançaram e distribuíram uma ferramenta chamada LOIC, seria Low Orbit Ion Cannon. Essa ferramenta permitia que qualquer usuário comum, mesmo sem qualquer conhecimento de programação, cedesse voluntariamente o poder de sua banda de internet para os ataques cibernéticos do grupo. Vai vendo? Em uma demonstração inédita de força coordenada por dezenas de milhares de computadores domésticos ao redor do mundo, os sites institucionais da Visa e da Mastercard foram completamente retirados do ar. O sistema de segurança do PayPal sofreu instabilidades severas que interromperam transações internacionais e custaram milhões de dólares à empresa. Pela primeira vez na história, um grupo sem líderes provou que podia ferir os gigantes do sistema financeiro global para defender um aliado político. Já em 2011, um grupo assumiu um papel ainda mais profundo e arriscado durante a Primavera Árabe. Governos autoritários da Tunísia, na Líbia e no Egito tentaram silenciar as revoltas populares, cortando acesso de seus cidadãos à internet, isolando-os do mundo. Os anônimos intervieram diretamente. Eles criaram sites espelhos para burlar os bloqueios, forneceram rotas alternativas de comunicação através da rede Tor e disponibilizaram pacotes de tradução e guias de primeiros socorros digitais para que os manifestantes locais pudessem continuar transmitindo os abusos de direitos humanos. Enquanto protegiam o povo, eles derrubavam os portais governamentais dos ditadores. Naturalmente, esse nível de interferência internacional atraiu a atenção das agências de inteligência mais poderosas do mundo, o FBI. E o FBI iniciou uma caçada implacável. Se descobriu que o núcleo mais técnico e destrutivo dos anônimos operava sob uma ramificação menor e mais ágil chamada LulzSec. O grupo era liderado por um hacker brilhante, conhecido pelo pseudônimo de Sabu. O que ninguém esperava era a reviravolta digna de filme de espionagem. Sabu foi secretamente identificado e preso pelo FBI em seu apartamento em Nova York. Para evitar uma pena de décadas de prisão e não ser separado da sua família, Sabu cedeu e se tornou um informante infiltrado do governo americano. Durante meses, ele continuou liderando os ataques virtuais do grupo e conversando com seus companheiros de madrugada, mas enviando relatórios detalhados e logs de conversa diretamente para os agentes federais. A traição de Sabu levou à prisão dos principais membros da LulzSec, no Reino Unido, na Irlanda e nos Estados Unidos, desestruturando severamente a elite técnica da organização. Só que aí muitos pensaram que a traição de Sabu e as prisões do FBI sepultariam os anônimos, não é mesmo? Só que não, eles estavam completamente errados. No dia 19 de janeiro lá de 2012, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em parceria com o FBI, tirou do ar o Megaploid, o maior site de compartilhamento de arquivos no mundo na época, prendendo seu fundador, o King Dot. A resposta dos anônimos aconteceu em questão de minutos e ficou conhecida como o Massacre da Quinta-feira. Foi a maior operação simultânea já registrada pelo grupo. Em uma fúria digital sem precedentes, mais de 5.000 hackers coordenados derrubaram simultaneamente os sites do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, do FBI, da Motion Picture Association of America, da Recording Industry Association of America e da Universal Music.
Foi um recado claro ao governo americano. Vocês podem prender alguns de nós, mas o coletivo é indestrutível. A estrutura estritamente descentralizada dos anônimos é o seu maior trunfo. Como não existe uma lista de membros, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode agir em nome do grupo, desde que siga os princípios de combate à opressão e defesa da liberdade. Isso faz com que o grupo se envolvesse em casos de natureza extremamente profundas e surpreendentes. Lá no México, um ativista ligado aos Anônimos foi sequestrado pelo violento cartel de drogas Los Zetas durante um protesto de rua. Em resposta, o grupo publicou um vídeo ameaçando divulgar publicamente uma lista detalhada com nomes, endereços, fotos e propriedades de policiais, taxistas e políticos que colaboravam secretamente com o cartel. O poder de intimidação digital foi tão devastador que o cartel recuou. O membro foi libertado ileso em poucos dias, com um bilhete exigindo que a operação digital fosse cancelada. Teve também a demonstração que o grupo também atuava em causas de proteção social extrema. Os anônimos direcionaram suas ferramentas contra redes de abuso e pornografia infantil, escondidas nas profundezas da Deep Web. Na operação Darknet, eles invadiram e destruíram Freedom Hosting, um serviço que abrigava centenas de sites ilegais, e expuseram os dados de acesso de mais de 15 mil usuários dessa rede para que as autoridades internacionais pudessem prendê-los. Após os trágicos atentados terroristas em Paris lá em 2015, os anônimos declararam guerra total ao ISIS no ambiente virtual. Eles derrubaram mais de 20 mil contas de redes sociais associadas ao recrutamento de jovens extremistas, desmantelaram fóruns de propaganda terrorista e interceptaram canais de comunicação interna, sabotando a logística digital da organização. Embora pareça que os anônimos se comunicavam apenas por redes sociais, o verdadeiro planejamento profundo acontecia em canais de IRC, um protocolo de mensagens antigo e altamente textual. Era nesses servidores privados e criptografados que os hackers mais experientes criavam os scripts de ataque e decidiam quais seriam os próximos alvos mundiais. Analisando toda a trajetória dos anônimos, percebemos que eles são um reflexo definitivo das complexidades e contradições da própria internet. Eles nasceram do desejo pelo divertimento caótico e egoísta nos fóruns de imagem e evoluíram para se tornar uma força política global, capaz de desafiar maiores superpotências do mundo sem disparar uma única bala no mundo físico. Para os seus críticos e especialistas em segurança, as táticas do grupo envolvem um vigilantismo ilegal e perigoso. Invasão de privacidade e ataques cibernéticos podem paralisar serviços públicos essenciais sem qualquer tipo de controle democrático ou prestação de contas. Para os seus defensores, eles são os únicos vigilantes capazes de peitar um monitoramento em massa de governos autoritários e o poder desmedido das grandes corporações monopolistas. Os anônimos nos provaram que, na era da informação, o conhecimento e acesso à rede são as ferramentas de poder mais valiosas que existem. E enquanto houver tentativas de silenciamento, opressão ou ocultação de verdades incômodas, a figura sem rosto com a máscara do Guy Fawkes continuará observando e agindo nas sombras do cyberespaço. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada por ter acompanhado mais essa investigação aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo e que fique atento, questione o que aparece obsoleto e lembre-se sempre, a história é escrita pelos vencedores, mas os segredos eu que te conto. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Comenta aqui o que você achou dessa história. E se faltou alguma coisa da parte dos anônimos. Fofoca boa é fofoca compartilhada. Então comenta aqui nos comentários se você curtiu essa história. E comenta aqui se você quer outro tema. Lembrando que esse tema aqui foi indicação de vocês. Eu agradeço demais. Eu gosto muito dessa interação. Então se você tiver algum tema também, pode comentar que eu vou deixar aqui igual eu tô fazendo em agradecimento. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like, comentar e compartilhar. Acho que eu já disse isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!